Olá pessoal, então sou o professor Nério, disciplina de Ética Geral Jurídica, quinto ano do curso de Direito da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a unidade de Naviraí, a respeito do módulo 3, da parte que fala sobre o princípio moral da ética kantiana. Okay? Então esse é um resumo a respeito do pensamento desse filósofo, muito importante a respeito do estudo da ética e a respeito da moral kantiana e suas nuances que até hoje influenciam os pensamentos a respeito do tema. Okay? Então, para a gente ter uma ideia, essa rápida aula foi baseada nos artigos que estão disponíveis no módulo 3 da nossa disciplina EAD. Okay? Então, o projeto ético de Kant busca estabelecer um princípio moral universalmente válido, um alicerce firme para a moralidade que não se baseie em contingências empíricas, como desejos, inclinações, resultados de ações. Segundo Kant, se tal princípio moral existe, ele deve possuir duas características essenciais: validade universal e obrigatoriedade. Essa busca por um fundamento a priori da moralidade, ou seja, o fundamento derivado da razão, pura e independente da experiência, é uma marca distintiva da filosofia kantiana. Kant inicia sua investigação na fundamentação da metafísica, dos costumes, com a análise do conceito de boa vontade. Ele argumenta que em todo o universo, e até mesmo fora dele, nada pode ser considerado bom sem restrição a não ser uma boa vontade. Outras qualidades ou dons, como inteligência, sagacidade, poder, riqueza, mesmo infelicidade, podem tornar-se extremamente ruins e perniciosas se a vontade que os utiliza não for boa. Uma boa vontade não é boa por aquilo que ela realiza ou alcança, nem por sua capacidade de atingir algum fim pré-determinado, mas unicamente pelo seu querer, isto é, ela é boa em si mesma. Sua bondade não depende do sucesso ou da falha em seus propósitos. Uma vontade absolutamente boa é definida por Kant como a capacidade de agir segundo a representação de leis morais, possuindo princípios que necessariamente concordam com essas leis. Ela é boa em si mesma, desprovida de qualquer interesse ou intenção ulterior. Em contraste, a vontade humana não é absolutamente boa, pois frequentemente se deixa levar por desejos e inclinações, necessitando da imposição do dever para agir moralmente. Para Kant, o valor moral de uma ação não reside nos resultados que dela advêm, nem no propósito a ser alcançado, mas sim na máxima que a determina. A máxima é definida como o princípio subjetivo do querer, a regra prática segundo a qual o sujeito age. Uma ação possui valor moral genuíno quando é praticada por dever e conforme o dever. Agir conforme o dever significa que a ação é extremamente compatível com a lei moral, mas pode ser motivada por interesses egoístas, medo de punição, inclinações pessoais. Somente quando a ação é realizada por dever, ou seja, motivada unicamente pelo respeito à lei moral, ela possui verdadeiro valor moral. Esse respeito pela lei moral é um único sentimento de origem puramente racional. Portanto, o único móvel moral genuíno para Kant. Agir por dever implica eliminar a influência de inclinações e interesses pessoais, restando apenas a lei objetiva e o puro respeito por essa lei como determinantes da vontade. A consciência da existência de uma lei moral impõe-se ao ser racional como um fato da razão, livre de qualquer influência empírica. Essa consciência da lei moral gera um sentimento sui generis a respeito da lei. Segundo Hoff, que é um dos artigos que foi disponibilizado, Kant considera essa consciência da lei moral como um fato indiscutível, do qual emana o sentimento de respeito. Esse respeito não é uma sensação derivada de influências externas ou inclinações, mas um sentimento produzido pela própria razão em face da lei moral. Por ser de origem racional, o respeito à lei é o único móvel moral aceitável na ética kantiana.
Se a moralidade deve ser universal e necessária, seu princípio fundamental não pode ser um imperativo hipotético, que expressa uma ação como necessária enquanto meio para atingir algum outro fim desejado. Kant distingue entre dois tipos de imperativos hipotéticos: os imperativos de destreza ou técnicos da habilidade, que são problemáticos e visam um objetivo meramente possível, ou seja, aquele que segue uma linha cartesiana de desenvolvimento, e os imperativos de prudência ou pragmáticos, que são assertóricos e se relacionam a um objetivo que se pode supor como real para todos, a felicidade. No entanto, como o conceito de felicidade é vago e indeterminável, os imperativos hipotéticos, mesmo os da prudência, não podem fornecer uma lei moral universalmente válida. Eles são sempre condicionados por algum interesse ou finalidade. Em contraste com os imperativos hipotéticos, o imperativo categórico representa uma ação como objetivamente necessária por si mesmo, sem qualquer relação com outro fim ou interesse. Ele é apodítico, ou seja, prático, e devido à sua universalidade e necessidade incondicionais, é o único com caráter de lei prática, sendo considerado o imperativo da moralidade. Por ser um produto da razão a priori, o imperativo categórico não pode ser comprovado empiricamente, mas apenas explicado. Hoff enfatiza que, por mais abstrato que possa soar, ele representa a forma suprema de toda obrigatoriedade, o grau máximo da racionalidade prática. Kant formula o imperativo categórico de diversas maneiras, que ele considera fundamentalmente equivalentes. A fórmula fundamental, também conhecida como fórmula da lei universal, é: age apenas segundo uma máxima tal que passas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Essa formulação nos exige testar a moralidade de nossas ações através da universalização da máxima que as guia. Se a máxima de nossa ação puder ser universalizada sem contradição, tanto na concepção quanto na vontade, então a ação é moralmente permissível. Como exemplo, a gente pode dar a promessa falsa. A máxima seria: quando julgar conveniente, posso fazer uma promessa com a intenção de não cumprir para obter alguma vantagem. Se tentamos universalizar essa máxima, imaginando um mundo onde todos fazem promessas com a intenção de quebrá-las, logo perceberemos uma contradição na sua própria concepção. A própria instituição da promessa perderia seu significado e sua eficácia, pois ninguém acreditaria em promessas. Portanto, a máxima de fazer promessas falsas não pode ser universalizada. Consequentemente, a ação de fazer uma promessa falsa é moralmente errada de acordo com o imperativo categórico. As outras três formas também são muito importantes, tá? A fórmula da lei da natureza age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza. Essa formulação nos convida a imaginar se a nossa máxima poderia vigorar como uma lei natural, ou seja, como uma lei que todos inevitavelmente seguiriam. Se a universalização da máxima como lei da natureza levar a um estado de coisas autocontraditório ou indesejável para a razão, então a máxima é moralmente reprovável. A outra seria a fórmula da humanidade como fim em si. Ela está escrita assim, Kant escreve ela assim: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca simplesmente como meio. Essa formulação enfatiza a dignidade intrínseca de todo ser racional. Tratar alguém meramente como um meio para atingir nossos próprios fins é desrespeitar essa dignidade. Em vez disso, devemos sempre reconhecer o valor inerente de cada pessoa como um fim em si mesmo. Essa formulação tem implicações profundas para questões como escravidão, a manipulação, o bullying, por exemplo, a exploração. Outra forma é a fórmula da autonomia. Kant declara ela desse jeito: nunca praticar uma ação senão em acordo com a máxima que se saiba poder ser uma lei universal.
quer dizer, só de maneira que a vontade, pela sua máxima, se possa considerar a si mesma, ao mesmo tempo como legislador universal. Essa formulação destaca a ideia de que a lei moral não é imposta, gente, de fora, mas emana da nossa própria razão prática. A vontade moralmente boa não apenas se submete à lei moral, mas se considera a legisladora dessa lei. Por fim, a fórmula do reino dos fins, que também é interessante, que nos exorta a agir segundo as máximas de um membro universalmente legislador em ordem a um reino dos fins. Esse reino dos fins é concebido como uma união sistemática de diferentes seres racionais sob leis comuns. Cada membro desse reino é tanto legislador quanto sujeito às leis, tratando a si mesmo e aos outros sempre como fins em si mesmo. Seguindo a respeito da autonomia da vontade, que é considerada por Kant como o princípio moral supremo. Ela se define como a capacidade autolegisladora da razão, enquanto faculdade prática, tendo a liberdade da vontade como elemento fundamental. Ser autônomo significa que a razão é capaz de dar a si mesma a lei moral, em vez de recebê-la de alguma autoridade externa ou ser determinada por impulsos sensíveis. Essa capacidade de autolegislação está intrinsecamente ligada à liberdade. Para Kant, a liberdade prática é um pressuposto necessário da razão. A liberdade não é meramente a ausência de coerção externa, mas a capacidade de determinar as próprias ações segundo a representação de leis racionais. O ser humano livre é aquele que consegue dizer não aos seus desejos e inclinações, agindo de acordo com os ditames da razão. Kant distingue o ser humano em dois aspectos: como pertencente ao mundo sensível, regido por leis naturais e submetido à heteronomia da vontade, influências externas e inclinações, e como pertencente ao mundo inteligível, governado por leis não empíricas fundadas na razão, a priori, e caracterizado pela autonomia e liberdade. Quando nos concebemos apenas como seres sensíveis, as leis morais nos aparecem como imperativos, como ordens que a nossa vontade nem sempre segue espontaneamente. No entanto, quando nos reconhecemos como pertencentes ao mundo inteligível, percebemos que somos capazes de agir de acordo com princípios racionais, que nós mesmos estabelecemos, caracterizando a autonomia. A liberdade, para Kant, é a propriedade da causalidade da vontade, pela qual ela pode ser eficiente independentemente de causas estranhas que a determinem. Embora essa definição seja inicialmente negativa, ela implica um conceito positivo de liberdade, como a capacidade de ser lei para si mesma, ou seja, autonomia. Kant argumenta que todo ser racional que age sob a ideia de liberdade é, por isso mesmo, realmente livre em sentido prático e, portanto, sujeito às leis morais que estão inseparavelmente ligadas à liberdade. A razão prática, ao determinar a vontade, não pode derivar seus princípios de outra fonte, senão de si mesma, pois isso significaria que a determinação da faculdade de julgar não pertenceria à razão, mas a um impulso. Assim, todo ser racional com vontade deve necessariamente considerar-se livre. Portanto, afirmar que a vontade é livre e autônoma e que está submetida a leis morais, imperativo categórico, é, para Kant, a mesma coisa. A liberdade é o elo que permite a conexão a priori no imperativo categórico entre a vontade pura e a vontade empírica. É importante notar que a filosofia prática de Kant não se restringe à moralidade. A moralidade individual expressa nesse imperativo categórico. Ela se estende no âmbito do direito e da organização da comunidade política. Para Kant, tanto a moral quanto o direito emanam da autolegislação da razão pura prática. O imperativo categórico, como lei fundamental da liberdade interna, concentra-se no motivo interno da ação, no dever incondicional.
Já o princípio do direito como lei fundamental da liberdade externa busca garantir a coexistência da liberdade de cada um, com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Enquanto a legislação ética exige o dever como móvel da ação, a legislação jurídica permite outros móveis externos, como a coação. A partir dessa distinção, Kant desenvolve a ideia do direito como condição para uma comunidade de seres livres, abrangendo o direito do homem, o direito político e o direito internacional, culminando na visão da paz perpétua. Em suma, a ética kantiana edifica-se sobre a boa vontade, que se manifesta na ação por dever guiado pelo imperativo categórico em suas diversas formalizações. Um princípio moral universal e incondicional. A possibilidade de seguir essa lei moral reside na autonomia da vontade e na liberdade inerente aos seres racionais. Esses conceitos são intrinsecamente interligados e compartilham um princípio fundamental. A ética kantiana, com sua ênfase na razão, na universalidade, na dignidade humana e na autonomia, representa um marco fundamental na história da filosofia. Embora tenha sido objeto de diversas críticas e debates, seu legado perdura, continuando a influenciar profundamente a reflexão ética contemporânea atualmente. Agradeço a todos pela audição e até os próximos vídeos.